Olá, meus amigos. Hoje eu quero falar para você sobre um tema muito importante. Você já leu a Bíblia? Certamente. Se não leu, você deve começar o quanto antes. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto e Satanás mostrando-lhe as pedras, e ele estava sem comer há 40 dias, aí Satanás disse para ele: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Nós temos aí uma indicação muito importante de que a palavra de Deus é o pão que nos sustenta espiritualmente. E é através da palavra de Deus que nós encontramos forças para resistir às tentações. Muitas vezes nós não tomamos tempo para ler ou ouvir a palavra de Deus. Hoje está muito prático. Você tem a Bíblia em várias versões na internet, ao alcance do seu celular, de um clique. Você tem no YouTube a Bíblia em audiolivro, várias versões. E você pode, enquanto está dirigindo, enquanto está fazendo as tarefas de casa, enquanto está caminhando, pode estar se alimentando da palavra de Deus. Por quê? Porque chegará o tempo em que você vai querer fazer isso, mas não haverá mais oportunidade. Há um verso na Bíblia que diz que chegará o tempo em que muitos correrão de uma parte para outra, de um mar ao outro, procurando pela palavra de Deus, mas não encontrarão. Eu quero falar para você de um homem que viveu no século XIX. Ele se chamava Guilherme Miller. Esse homem, ele tinha uma fome tão grande de algo que desse sentido à sua vida. E ele era um fazendeiro, mas ele morava próximo a uma cidadezinha onde tinha uma grande biblioteca. E ele devorou os livros que havia ali. Leu romances, leu filosofia, todos os filósofos, os grandes escritores, naquela sede de encontrar o alimento que pudesse dar a ele alegria, felicidade. E ele chegou a ter um sentimento de que Deus abandonou o mundo, de que não existe um Deus que cuida. Ele se tornou deísta. O deísmo era uma crença arraigada e muito disseminada naquele tempo. É uma crença em que admitia a existência de um Criador, mas um Criador como aquele que dá corda ao relógio e deixa o relógio sozinho funcionando e não dá manutenção. Diferente do Deus da Bíblia, que ele caminha com as criaturas.
ele se prostra, ele busca comunhão com os seus filhos. E Guilherme Miller, ele entrou num momento de sua vida de grande vazio existencial, de grande infelicidade. E ele tinha parentes que frequentavam a igreja batista. Mas ele não valorizava. Ele achava que a igreja era um lugar de pessoas desinformadas, pessoas sem cultura. E ele, ainda que tivesse até pastores na família, sua mãe fosse, ainda que fosse uma pessoa maravilhosa, que buscava Deus, que tentava dar o exemplo e conselhos para o filho, ele não. Até que um dia faltou a pessoa que iria fazer a leitura dos sermões. Os sermões eram lidos nas igrejas. E foi pedido a Guilherme Miller que ele fosse e fizesse aquela leitura, porque ele era um homem instruído. Então alguém disse para ele: olha, você sabe ler muito bem, você poderia hoje ir lá, porque as pessoas estão querendo ouvir o sermão, você não precisa nem de acreditar naquele sermão, não precisa, é só você ler para nós. Ele, como era um homem muito gentil, prestativo, ele disse: eu vou, mas eu não acredito nessas coisas. E foi. E ele começou a ler o sermão. E à medida que ele foi lendo, seu coração foi apertando. Porque no sermão falava de um Deus que se fez homem e que veio ser amigo do pecador, aquele homem que compreende as nossas dores e que também sofreu por nós. E no final, com voz embargada, ele não conseguia mais ler. Então, naquela noite, o Espírito de Deus tocou de tal maneira o coração sedento daquele homem que ele se rendeu. E ele encontrou em Jesus o seu maior amigo. E ele tomou naquela noite a decisão de começar um estudo bíblico. Ele diz: eu não vou ouvir o que dizem os pastores, eu quero aprender por mim, eu quero ler. Então ele começou no livro de Gênesis e ele lia um verso, às vezes uma palavra, e ia avançando, e ele não tinha pressa, ele queria aprender, beber, e ele queria nutrir-se, certificar-se de que aquilo era verdade. Então, depois de ler, por exemplo, o primeiro verso de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí ele procurava na Bíblia outras passagens que falavam sobre isso. Aí ele encontrou, então, no Evangelho de João, as primeiras palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo, sem ele nada do que foi feito se fez, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele foi aprendendo e avançando passo a passo na leitura da Bíblia, no estudo da Bíblia. E ele conseguiu um dicionário muito bom
e ele ia ali nas palavras e uma chave bíblica também para ir guiando de um verso para outros, e ele foi vendo que a Bíblia era um livro maravilhoso. E ele se alimentava, ele passava muitas horas lendo, e aquele amor pela palavra de Deus foi fazendo com que, fez com que o seu apego à filosofia, aos filósofos, eles foram se tornando pequenas estrelas em comparação com o sol que ele tinha agora diante de si, que era a palavra de Deus. Então, ele foi avançando, até que, por fim, ele encontrou o livro de Daniel, do profeta Daniel, e ficou encantado. E ele encontrou ali verdades tão incríveis, profecias tão impressionantes, que ele se deleitou. E justamente essas profecias que Guilherme Miller estudou vai ser o tema do próximo vídeo que eu farei, que eu quero compartilhar com você. Eu espero que você não deixe de assistir o próximo vídeo que farei. Muito obrigado pela sua atenção. Se você puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like, e eu quero continuar essa história que é tão maravilhosa.